Olá, pessoal! Vamos para mais uma correção da aula de redação. Essa correção é tanto para a turma C como A e B, da professora Tauana e do professor Joselito. Vamos lá. Na aula passada, a gente passou uma atividade no caderno e outra no livro, né? Então, vamos começar pela do caderno. O texto que nós estamos lendo, né? O livro que nós estamos lendo, Uma Cor da Ternura, ele é um texto narrativo, né? Então, quem é que está narrando essa história? Essa história é narrada por Jane, né? Que é a menina. Qual é o nome da escritora da obra? Vocês estão vendo aí. E como todas as obras, qualquer obra, né? Qualquer texto literário, ele tem um período que esse texto foi escrito, ou seja, a sequência temporal. Então, qual é a sequência temporal do livro A Cor da Ternura? Ela começa na infância, né? Aí passa para a idade adulta. Então, toda narrativa ela vai ter um espaço, né, físico em que acontece toda aquela história. Então, qual é o espaço físico que está acontecendo a história do livro, né, A Cor da Ternura? É em uma fazenda, né? Depois que vocês lerem a página 40, né, reler a página 40 do livro, vocês vão responder aí. Onde a menina estava? Ela estava no centro da cidade, né? Então, na letra B, você vai descrever situações vividas pela menina. Eu coloquei aqui alguns exemplos só, né? Que a menina viu um prédio de pessoas ricas, ela sentiu fome, depois ela comeu, e assim por diante. Vocês vão completar aí com as percepções que vocês tiveram durante a leitura, né? Na letra C, vem perguntando se a gente pode afirmar que a menina realmente estava naquele lugar, se ela realmente estava no centro da cidade. Nós não podemos afirmar, a gente não tem certeza se ela realmente estava ou não, né? É, na letra D, vem perguntando, né, como uma menina conseguiu chegar na cidade, né? Chegou até lá. Então, isso foi por meio da imaginação. No sexto, né, tá falando aí, né, que Jenny foi a caçula da família durante muito tempo, né? Então, nesse tempo, como é que era o relacionamento dela com sua mãe, né? Nesse momento, ela achava que a mãe era só dela, né? Ela era a caçula, né? Aí, teve um momento que ela começou a perceber que estava tendo algum problema entre a mãe e ela, né? Então, quando foi que ela começou a perceber? Foi quando ela queria mamar e a mãe dela substituía a mama por qualquer alimento, né? Dava outro alimento para ela. Então, essa aí foi a correção do caderno. Agora nós vamos para a correção do livro. Vocês vão ler, né? Vocês leram, né? A, o depoimento, alguns depoimentos, né, citados na reportagem e vão responder as questões seguintes. Então, a letra A pergunta, né? Que pontuação foi empregada para indicar esse depoimento? Que era um depoimento, que foi uma fala de outra pessoa. São as aspas. Toda vez que um texto tiver aspas, indica que é o comentário de outra pessoa, é a percepção, a fala de outro. Então, que palavra, né, indica que o trecho de destaque foi dito por Kelfante, né? A forma verbal explica, né, a maneira que está escrito o texto que vai mostrar isso, né? Na letra C, está perguntando, né, qual é a importância de ter essa citação nesse texto ou em outro texto. Porque o que acontece? Ele pegou alguém que é conhecedor do assunto, né, entende muito daquele assunto, é um estudioso, alguém renomado, e colocou a citação ali para mostrar que o que foi escrito é confiável, é algo verdadeiro, né? No nono, vem falando assim, né? Vem perguntando, né? Por quê? É, Qual seria, né, a relação do veículo de comunicação em que o texto foi publicado e o tema tratado, né? Então, o que acontece? O texto ele foi publicado num periódico científico que, traduzindo o nome dele para o português, é o desenvolvimento infantil. Então, qual é a relação dele com o veículo de comunicação e o tema? Então, assim, o título, né, o periódico deixa claro, né, que esses assuntos são abordados sobre o comportamento
do infanto juvenil, né? Da criança e adolescente, nesse período que acontece o bullying, né? Então, assim, por ser esse período, por isso, então seria essa relação que está tendo aí. Ele está falando sobre um período, né, da vida da criança e ele foi publicado, né? No caso, vocês olharem lá no texto do bullying, ele foi publicado na internet. Então, hoje em dia, os adultos também acessam a internet, lógico, mas quem mais está nos meios, na internet, olhando a parte digital, né? São as crianças e os adolescentes, né? E por fim, na 10ª questão, a reportagem, né? Ao analisar os fatos, deixa implícita a opinião do repórter, né, sobre o assunto, né? Então, como a gente pode ter certeza disso? Aí tem algumas sugestões, né? Quando ele diz assim que o ideal é que as escolas possam identificar esses indivíduos para, no caso, tomar ações. Então, assim, aí tá mostrando a opinião dele, tá mostrando que deixou de ser um texto que só fala do conteúdo, mas também expressou a opinião dele. Certo? Então, essa foi a nossa correção de hoje. Então, nós terminamos a nossa correção. Então, para a próxima semana, fechando o conteúdo de reportagem, nós vamos ter uma atividade no livro de produção textual, que é a página 38 até a página 41. Ali vai abordar um pouquinho mais sobre o que é reportagem, sobre os textos, né? E para fechar o nosso livro, né, o nosso paradidático, nós também vamos ter uma atividade no caderno. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.